Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Bet. Esse é um espaço da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para acompanhar os episódios do Conexão Bet. Muito bem. Nossa conversa hoje é com a Carol Stancati. Ela é diretora do Red Balloon English Solutions. A Carol é mestre em educação pela Griffith University, Austrália, e pela PUC Paraná. Nesse episódio do Conexão Bet, a gente vai abordar o tema da educação bilíngue. Sabemos que em um mundo globalizado, o conhecimento de um segundo idioma torna-se uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento pessoal e profissional. E por essa razão, a temática volta a ser um dos destaques do Fórum de Gestores do Bet Brasil, nessa edição de 2022, que volta aos pavilhões de 10 a 13 de maio no São Paulo Expo. Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, uma delícia estar aqui. Obrigada, viu, Valéria? Muito bom quando a gente pensa que já voltar para o pavilhão, dá até um friozinho bom na barriga, né? É muito bom. Olha, para começar, eu gostaria de saber qual a sua visão sobre educação bilíngue no Brasil. O país avançou nos últimos anos no sentido de promover o conhecimento de um segundo idioma? Qual que é a tua opinião? Valéria, você acho que foram duas perguntas em uma aqui, né? Vamos começar aqui no que você me fala da educação bilíngue no Brasil. A gente vem promovendo, sim, desde 88, quando se reconhece o Brasil como um país plurilíngue. Pelo menos, lá se reconhece que pelo menos existem 203 línguas faladas nesse nosso país. 103, 130, já não lembro mais, dos povos indígenas, as comunidades fronteiriças, Libras, né? Então, assim, no que tange à promoção, sim, mas aí a gente tem o que a gente chama de línguas de prestígio, e a língua inglesa é uma dessas, né? E aqui a gente recorta mais ainda, então a gente vai recortando, né? Daí a gente recorta para a língua inglesa como língua franca. Houve a promoção, e por promoção a gente fala assim de jogar da luz, totalmente. E você anda de carro pelo Brasil, hoje, você vê a quantidade de escola que levanta a bandeira, somos uma escola bilíngue, temos um projeto bilíngue. Aí, se a gente faz um recorte ainda para a BNCC, quando a gente olha para a BNCC, Valéria, a BNCC, o documento reconhece a língua inglesa como um instrumento mediador para a inserção do cidadão no mundo globalizado. E aí, vamos lá, olha que interessante. Então, ele reconhece a língua inglesa como um instrumento de inserção do cidadão no mundo globalizado, que até então a gente trazia a língua estrangeira. E aí, quando a gente fala da língua estrangeira, os nossos documentos, tá? O que embasam todo o nosso processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. Até então, a gente falava da língua estrangeira. A língua, quando a gente olha para a língua na concepção de língua estrangeira, a gente entende como a língua do outro e transita muito pouco nesse território do multicultural. Entendi. Então, quando a BNCC nos reconhece a língua inglesa como uma língua adicional, e esse é um outro ponto, a gente para de chamar o outro idioma como uma segunda língua, e sim como uma língua adicional, que transita no mesmo lugar da sua língua materna. Ela vem, então, para adicionar o repertório cultural e linguístico da tua língua materna. Por isso, daqui, agora a gente começa a chamar, então, essa língua como língua adicional. É assim que a educação bilíngue preconiza a segunda língua, que não é mais segunda língua, mas sim língua adicional. Até porque, desculpa te interromper, mas a gente está imerso, né, e está em confronto, exposto a vários idiomas, seja pelo marketing, seja pelas mídias, né, então né, é muito importante isso que você colocou da inserção, né, do indivíduo
Isso, porque aí quando a gente vai pensando assim que a gente está trabalhando com línguas adicionais, a gente parte de uma percepção heteroglóssica das línguas, não monoglóssica. Tá. Ou seja, a gente está ampliando e transitando de forma igual por essas línguas. Tá? Então, o ensino bilíngue vê a língua adicional dessa forma, e se a pergunta foi, estamos promovendo? Estamos promovendo. Temos muito a caminhar? Temos muito a caminhar. Fico muito feliz quando eu vejo escolas municipais e estaduais se erguendo de forma bilíngue. Quando a gente vê editais em PNLD totalmente voltado para esse sistema de ensino bilíngue para escolas estaduais e municipais. Então, estamos promovendo, sim. Estamos tentando normatizar essa educação bilíngue. E aí, a gente fala muito aqui entre nós, muito para além da educação bilíngue, na formação do sujeito bilíngue. A gente foca nisso, como é que a gente trabalha com a formação desse sujeito bilíngue. Não sei se eu te respondi, mas assim, estamos promovendo sim, desde 88, só que a gente faz o recorte do recorte do recorte até a gente entender que aqui a gente está trabalhando com a formação do sujeito bilíngue e trabalhando a língua adicional, língua inglesa. Que vantagens você elencaria para o bilinguismo quando a gente pensa em crianças e adolescentes? Além da mais óbvia, que é poder interagir com outras culturas, com outras sociedades, como cidadão, como é que você elencaria isso? Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Não, completamente. Eu acho que esse é um ponto que vem muito, tá? Ainda mais quando se joga, está tão no holofote, está tão em evidência nos documentos e nas pastas principais dos gestores escolares. É sempre. Mas aqui, como é que você trabalha? Vocês formam sujeitos bilíngues? Então, quando a gente pensa assim, a gente consegue olhar das vantagens da formação ou nas vantagens do sujeito ser bilíngue em alguns pilares, tá? Mas se a gente for pensar no que tange a questão cognitiva, se a gente olha para a função executiva do cérebro, o sujeito bilíngue, comprovadamente, ele tem mais empatia, ele, por trabalhar com duas línguas de forma simultânea, ele tem mais, eu já falei empatia, mas ele espera mais a vez de falar, ele busca por soluções. Então, no que tange a questão cognitiva, comprovadamente várias, inclusive que chega no Alzheimer, tá? Que trabalha nas funções executivas de memória, tá? Da neuroplasticidade das sinapses. Então, na questão cognitiva, inúmeras vantagens. Quando a gente olha para a situação, para o pilar econômico, a gente sabe que vantagem tem, a gente olha aí para o mercado, social e cultural também, e tem um ponto que é muito importante, que, na verdade, é a bandeira que eu mais levanto, tá? Que o ponto principal de quando se é bilíngue, e nessa questão, no que tange da gente ampliar de verdade o repertório cultural e linguístico do sujeito, é ele se colocar no mundo de forma mais crítica, que é o que a BNCC também preconiza. Então, quais vantagens você tem? Você lê o mundo de forma, primeiro, que você tem acesso a essa informação, tá? Tem umas brincadeiras que você pode fazer, você chega na Wikipedia, e tem uma vez que eu estava numa plenária e falaram assim, que informação é o novo petróleo. Você, assim, se informação é o novo petróleo, o acesso a essa informação é quase mais valioso que o petróleo. Aí, se você joga na Wikipedia, petróleo em português, você tem uma página desse tamanho. Se você faz a mesma brincadeira, você joga petróleo em inglês, o nosso acervo em língua inglesa, a academia, você publica sempre o teu abstract. Quantos abstracts eu traduzi de colegas? Então, assim, o acervo em língua inglesa, como língua franca, como língua do mundo, é muito maior. Então, assim, colocando o sujeito bilíngue falante da língua inglesa, ele tem muita vantagem no que tange a leitura de mundo. Você conseguir ter acesso. Então, a gente está falando assim, ser bilíngue tem vantagens em pilares, assim, cognitivo, social, econômico e cultural. Eu até ia colocar essa questão, existe alguns mitos sobre a idade ideal de aprender, né, se um idioma adicional, como você colocou e me ensinou, para uma criança atrapalha o processo, ajuda, ou para uma pessoa madura, né, porque
Aprender tem benefícios em qualquer idade, né? Mas eu queria que você falasse isso. Existe uma idade ideal para aprender um outro idioma ou não? Sempre há tempo. Oh, Valéria, tem um ponto que eu acho que a gente para pensar. Mais importante do que quando a gente vai aprender é como a gente está aprendendo, tá? Se essa criança está inserida num contexto respeitoso, onde ela se sinta segura para aprender, esse é o mais importante, tá? Onde a curiosidade dela seja fomentada, que leve ela a ter naturalmente o interesse em aprender o que se está sendo trabalhado em sala de aula, que parte do contexto da criança. Esse, para mim, é o principal ponto. Como estamos aprendendo essa língua adicional? Aí, você até falou assim, fica confuso, como é que é para essa criança aprender? Só vai ficar confuso se ficar confuso para o adulto. Se tiver confuso para esse líder educacional que esteja, né, para quem estiver mediando, vai ficar confuso para a criança, para o adolescente, e se a gente estiver aprendendo nós duas, uma língua adicional, vai ficar confuso para a gente também, tá? A gente tem que estar, então, inserido num contexto onde a gente se sinta seguro, onde fomente essa curiosidade. Enfim, todos os pilares para a gente aprender. Agora, tem um dos maiores estudos que já foi feito sobre, para além da janela de aprendizagem, porque tem essa questão da janela de aprendizagem, onde as nossas sinapses acontecem de forma mais natural, que é até os 8 anos. Tem o maior estudo que foi feito com 700 mil sujeitos, e ali se comprova que a gente começa, a nossa performance para aprender uma língua adicional começa a cair a partir dos 17 anos. Então, assim, não é mito, é cientificamente comprovado que quanto antes, melhor. Mas mais importante que isso é como que a gente está aprendendo essa língua adicional. Esse é o mais importante. Será que eu respondi a pergunta? Muito, muito. Muito bem. E considerando a sua experiência como diretora do Red Balloon, quais as diferenças em metodologias para o ensino do inglês para diferentes faixas etárias? Acho que você estava falando isso justamente na tua exposição anterior, né, do fundamental que é ter um condutor desse aprendizado, né, com o professor. Quando a gente fala de fazer escola, né, de verdade, de abordagens metodológicas, o mais importante é fazer sentido para o mediador, e para fazer sentido a gente investe pesado em formação desse professor, desse coordenador, na nossa formação, tem constante pesquisa, para fazer sentido para esse aluno, para que seja contextualizado para esse aluno. Então, a gente, assim, Red Balloon, aqui na Red Balloon, a gente trabalha com K-12, então, toda a idade escolar da criança. Super complexo. Então, a gente trabalha por todas as complexidades de cada idade, né? Do progresso, de todas as questões comportamentais, cognitivas das crianças. E a gente trabalha muito com esse professor. Como é que a gente contextualiza? Como é que a gente busca na criança e no adolescente também as respostas, né, que a gente está buscando para trabalhar da melhor forma possível nesse país continental, com a ampliação dessa língua adicional. Então, eu acho assim, a gente sempre parte de como que a gente consegue fazer com que essa criança, esse adolescente, como é que a gente consegue instigá-los a continuar aprendendo com a gente. Você falou desculpe. Imagina. Você falou da importância desse mediador, e qual que é o papel da tecnologia nesse processo? Saindo desses 2 anos pandêmicos, que a gente foi lançado, né, a gente foi lançado as telas, a gente foi lançado as novas tecnologias, está falando das novas tecnologias aqui, né, de todos esses meios digitais. Valéria, a gente já vem trabalhando de uma forma buscando concretizar a linguagem de coding com as crianças faz um tempo, desde 2019, tá, com os emuladores. Então a gente trabalha dos 3 aos 8 anos, dos 3 aos 9 anos com emuladores para concretizar essa questão da robótica com a criança. E a gente estava buscando entender como é que a gente ampliava a gente tem o que a gente chama de RedTech, tá? Que é a nossa trilha tecnológica. Aí tem uma história muito engraçada. Para mim, pelo menos, que não é tão engraçada, é meio tragicômica. Mas ano passado,
eu fui chamada, acho que na verdade, acho que foi 2020, 2021 eles ficam meio mistos, né? A gente fala no passado, é meio que 2020 e 2021. Eu fui convidada a me tornar PO, que é Product Owner ou Project Owner, da nossa trilha tecnológica, tá? Da Virtual Red Balloon. Pois bem, aceitei de bom grado, já estava fazendo todo o trabalho com, né, acadêmico, desenvolvimento de conteúdo, e a gente estava com toda essa trilha tecnológica para professores. Na verdade, a gente estava deixando o nosso ecossistema digital mais robusto. E aí eu me vi como PO de um time de devs, que eles chamam, os devs são os desenvolvedores. Tá. Valéria, eles falam outro idioma, eles falam outra língua adicional, tem outro repertório. E eu me senti completamente rendida. E foi naquele momento, enfim, eu fui buscar, de verdade, curso para me desenvolver, para entender, para falar mais aquele idioma, né, aquela língua, aquela linguagem que a gente estava falando, e foi aí que deu um clique para todos nós, que a gente já vinha trabalhando, que assim como a gente está trabalhando com a língua inglesa como língua franca, para que esse aluno ele seja um cidadão global e um leitor crítico do mundo, ele precisa falar a língua das novas tecnologias. Ele precisa olhar por detrás. Né? Ele precisa, por meio da língua inglesa, então, ele tendo a língua inglesa como mediador dessa aprendizagem, é a língua inglesa que é falada, a gente está trabalhando o que a gente chama de fábrica de apps. Então, a partir dos 10 anos, os alunos, eles aprendem a codificar, eles desenvolvem. Então, por trás, eles estão trabalhando por detrás algo que está tão no nosso cotidiano, né? Que são os apps, a gente está o tempo todo, a gente precisa ter um olhar mais crítico, não só de consumidor. Você entende? Então, para mim, a linguagem das novas tecnologias tem isso, primeiro, de você não ser só um consumidor, de você entender essa nova linguagem, de você falar essa língua. E, para além disso, entender o quanto você vai inserir isso em sala de aula. Isso é um tema que a gente vem debatendo tanto. Eu lembro quando as lousas interativas chegaram às salas de aula, daí só se passava para a lousa o que podia se fazer no quadro verde, no quadro negro. Então, assim, é claro que a gente sempre se pergunta por quê? Por que a gente está trazendo esse gadget para a sala de aula? Qual que é o papel dele? A gente consegue fazer de outra forma? A gente consegue fazer com cartolina? Faz com cartolina. Então, para mim, esse é o papel das novas tecnologias, das tecnologias digitais na sala de aula, para a gente conseguir ampliar todo esse repertório. Entendi. E a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, que é uma pena, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a tua participação na BET Brasil neste ano. Você integra o Fórum de Gestores num painel, obviamente, sobre uma temática do bilinguismo. O que você pode adiantar para a gente? Gostei que você trouxe da matemática do bilinguismo. É uma matemática mesmo. Eu acho que a nossa conversa lá, a gente vai puxar muito para olhar para o líder educacional, para esse gestor. Como é que ele consegue engajar a comunidade escolar dele num projeto dessa magnitude que muda tanto a cultura da escola? Então, quais são os pilares? Para a formação desse sujeito bilíngue, não é o professor e o aluno só. Não funciona. Esse projeto morre na casca. Então, a gente vem trabalhando muito, olhando muito para o gestor. A gente faz um processo de consultoria multidisciplinar mesmo, para entender, para a gente engajar essa comunidade escolar, a gente vai desde a equipe de apoio da escola, ao professor, à família, ao diretor, e é claro que sempre olhando para o professor e para o aluno. A gente olha para esses dois sujeitos para que a gente consiga fazer acontecer, mas tem uma comunidade de apoio. Então, muito do que a gente vai falar é sobre isso. Eu gostei que você falou da matemática do bilinguismo, porque é essa somatória dessa comunidade que faz com que esse projeto decole, o projeto da formação do sujeito bilíngue, seja qual processo a escola escolha. A gente tem que olhar para esses pilares, essa comunidade tem que estar dando suporte, senão esse projeto cai pela casca, porque é muito incipiente, é muito, muito novo ainda nas escolas, esse holofote todo na língua inglesa como língua adicional. Mas é o que você falou, né? É uma comunidade mesmo, ele não pode ficar ilhado dentro da escola ou ilhado nas instituições de ensino de idiomas estrangeiros. Ele tem que ser integrado, tem que ser um processo único de aprendizagem que também, idealmente,
possa ser expandido para dentro da família, dentro da casa, dessas crianças. É isso. Né? Que maravilha. É isso. Como é que está a tua expectativa em reencontrar a comunidade educacional na BET Brasil, agora que ela volta para o pavilhão e a gente vai poder se abraçar de alguma maneira? Vou te falar que a gente aqui, a equipe toda, a gente está com frio na barriga, te falei no comecinho, pensar nesse reencontro. A gente trabalhou aqui, pensa que eu trabalhei 2 anos sem conhecer parte da equipe presencialmente, então agora a gente volta para o presencial. Eu acho que a gente aprendeu muito no digital, no virtual, e a gente não pode esquecer essas lições, tá? Principalmente corporativo, principalmente quem está por trás, back-office da educação, mas a expectativa está super alta, da troca, do olho no olho, do soquinho, não do aperto de mão. Eu acho que a gente ainda tem toda essa questão de manter algumas medidas que é saudável para todo mundo, mas a expectativa de todos nós está lá em cima e é pauta diária quase das nossas reuniões aqui, essa movimentação para estar na BET. Que ótimo, Carol. Eu queria te agradecer mais uma vez a tua participação. O canal está aberto, a conexão está aberta para futuras discussões, para a gente trazer outros temas sobre bilinguismo e sobre outros assuntos também. Você está sempre convidada. Obrigada, viu? De verdade, Valéria. Um prazer enorme estar aqui, é uma honra levantar essa bandeira junto a vocês. Uhum. E, muito obrigada à audiência. A gente se encontra no próximo Conexão BET e até lá.